bem-vindo! Se você não me conhece, eu sou a Karina Abi e a gente já tá indo pro 11º devocional da série de devocionais Tempo de Florescer, que são alguns devocionais que eu fiz em jejuns semanais e eu ficava meditando por um tempo e hoje eu resolvi compartilhar com vocês. E o devocional de hoje é esvaziar a si mesmo, baseado num texto que tá lá em Filipenses 2, e eu quero ler com vocês do versículo 1 até o versículo 11, que vai dizer assim: há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Esse texto é um convite para nós nos esvaziarmos de nós mesmos, assim como Jesus Cristo fez. E é muito interessante como começa o texto, porque Paulo começa já do versículo 1, dizendo assim: há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? É como se Paulo estivesse falando para a congregação de Filipenses, tentando achar algum tipo de motivação nele, sabe? Quando você tenta de alguma forma achar alguma motivação no coração deles, alguma coisa que seja a razão da fé deles. E aí ele já começa com essas perguntas, porque logo em seguida ele está prestes a fazer um apelo. É até um pouco parecido com o texto de Romanos 12, que começa falando rogai, ele começa rogando aos irmãos, rogando diante de Deus, porque logo depois vai vir uma coisa um pouco difícil de se cumprir. Esse texto de Romanos 12 é sobre não se conformar com o mundo, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e tudo mais. Paulo tá usando o mesmo jeito de falar aqui. Como que ele vai pedir depois é bastante difícil, ele já começa com essa emoção. Se há alguma motivação, se há alguma consolação, se há compaixão. E aí ele chega para os irmãos continuando com o apelo. E ele chega de um jeito muito pessoal, falando assim: se há tudo isso no meio de vocês, completem minha alegria. Então Paulo chega e ele consegue reconhecer que os irmãos estão vivendo a fé, mas para que a alegria seja completa, o Paulo como apóstolo, como líder, como referência, para que a alegria dele fosse completa, ele vai dizer para concordar sinceramente uns com os outros, amar-se mutuamente e trabalhar juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Esse convite para viver uma fé que é coletiva e que a gente vive enquanto a gente está em comunidade, enquanto a gente vive em comunhão. Esse lugar da comunhão, da comunidade, vem para completar a alegria. Então, a gente não pode ser levado, né, por nenhum vento de doutrina e ser aquele arroz de festa que eu vou em tudo quanto é evento, eu faço tudo quanto é tipo de coisa e achar que tá tudo bem. A base é a fé em Cristo, é aquilo que a gente vive no secreto, é aquilo que a gente cultiva pessoalmente com Jesus, mas algo que completa a alegria e a gente está trabalhando em um só propósito, olhando para uma única direção. E no versículo 13 e 4 vai falar sobre a nossa postura diante dos nossos irmãos, diante dos outros. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Ou seja, aquele clássico be yourself, seja você mesmo, não tente impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês.
não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Então é um convite pra gente parar de olhar muito pra nós e a gente começar a olhar mais pro outro. Existe esse lugar da humildade que o texto vai falar também. E eu tava lendo um livro hoje mais cedo que falava sobre como a humildade não é você pensar menos de si, mas menos em si. Então, às vezes, a gente fica pensando tanto em nós mesmos, nas nossas inseguranças, em coisas que nos machucam, que às vezes a gente se fecha. Mas a humildade é você parar de ficar pensando em tantos motivos por você ser tão bom ou não tão bom em algo, e você simplesmente se expor para a comunhão. E aí você pensa menos em si, porque tem muitos outros para você olhar, e muitos outros que te edificam, mas também muitos outros que te confrontam, e muitos outros que te irritam, e você tem que lidar com toda aquela imprevisibilidade de estar no meio de outras pessoas. Então aqui vai falar sobre o clássico aqui, o básico da comunhão. Não seja egoísta, não tente impressionar ninguém, você não precisa chamar a atenção para si, ao mesmo tempo se preocupe mais com o outro do que você se preocupa com você. E é algo que a gente vai exercitando continuamente, enquanto a gente vive em comunhão. Aí do versículo do 5 ao 8 vai falar sobre Jesus. Jesus sendo Deus, ele soube se portar diante dos homens. Vamos reler aqui do 5 ao 8. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Então, a gente precisa mirar em Jesus, que é o nosso exemplo incorruptível. A gente olha para Jesus, como Jesus fez. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Isso é um convite, tem a mesma atitude. Embora eu sendo isso, aquilo outro, tendo diploma, tendo feito isso, daquilo da vida, embora eu sendo isso, se eu fizer como Cristo, eu vou ver que é algo que eu não devo me apegar. Em vez disso, o convite é para que eu me esvazie de mim mesma, assuma essa posição de serviço diante do outro e faça o que precisa ser feito. Esse faça o que precisa ser feito é muito interessante porque não é necessariamente você fazer tudo o que te mandam fazer. Muito pelo contrário, é você estar diante de Deus e você fazer tudo o que Deus propôs para você fazer. E na comunhão a gente vai aprendendo, vai servindo. Em alguns momentos Deus vai mandar a gente fazer coisas específicas, tão específico quanto Jesus ir para a cruz. E é sobre a gente estar nesse lugar de humildade diante de Deus, disponível para fazer o que Deus disser para a gente fazer dentro daquele contexto de esvaziar a si mesmo e servir uns aos outros. E do versículo 9 ao 11 a gente tem a conclusão desse texto que a gente já leu até aqui, que vai falar sobre o nome de Jesus sendo exaltado. Então a gente está olhando para Jesus. Eu sou Jesus? Você é Jesus? Não. A gente vai olhar para Jesus e vai traduzir para nossa realidade. Sobre Jesus. Ele se esvaziou, foi para a cruz. Continuação. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Conclusão. Jesus teve o seu nome exaltado. A gente não tem que exaltar nosso próprio nome, mas à medida que a gente caminha nesse caminho aqui, que esse texto diz para nós, o nome de Cristo continua sendo exaltado. A Bíblia vai falar lá em João 13, se não me engano é o versículo 35, ou próximo, 30 e poucos, eu acho que é o 35, vai falar que nisto o mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros. E o amor não é uma intenção, um sentimento, é ação, é agir. E como a gente vê aqui, é algo que é contínuo, não é um gesto de amor, um gesto de afeição. É uma continuidade do convívio, a gente vai demonstrando amor uns pelos outros. Quando a gente vive assim, o mundo conhece que somos discípulos de Cristo. Então, esse modo de agir, enquanto a gente se esvazia a si mesmo e considera os outros superiores a nós, é algo que glorifica o nome de Cristo. E é com a glorificação do nome de Cristo, através das nossas vidas, que a gente tem que estar preocupado, tá bom? Então, esse é o devocional de hoje. Eu espero que tenha feito sentido ao seu coração. Se fez sentido pra você, me deixa saber aqui nos comentários. E pra continuar acompanhando a série de devocionais Tempo de Florescer, eu já te convido a se inscrever nesse canal. Vejo você no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus, até mais e tchau, tchau!